Olá, sou Marcos e bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. Você já se perguntou por que alguns homens parecem inatingíveis, até o dia em que inexplicavelmente se rendem por completo a uma única mulher? O que existe por trás desse magnetismo silencioso que não grita, não implora, mas domina? Será mesmo que o amor acontece ao acaso? Ou será que existe um código oculto, enterrado nas camadas mais profundas do inconsciente masculino, esperando ser despertado? Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos, em nós mesmos encontraremos como destino. E se o amor verdadeiro não fosse algo a ser conquistado, mas algo a ser lembrado? Um espelho simbólico que só se revela diante de quem sabe ver com a alma. E se a paixão mais intensa de um homem não nascesse da presença constante, mas do enigma que provoca sua sombra? E se, em vez de tentar compreendê-lo, você aprendesse a inquietá-lo, não como um jogo superficial, mas como uma invocação arquetípica que obriga a psique dele a sair da dormência? Estamos falando de algo que vai muito além da atração. Trata-se de tocar a parte dele que nem ele mesmo reconhece, de acessar a mulher simbólica que habita o inconsciente coletivo, a ânima, e que só responde àquelas que se movem no silêncio do mistério. O desejo real não nasce do que se mostra, mas do que se esconde com propósito. Carl Jung compreendia que amar não é um ato racional, é uma jornada de integração. E toda jornada de integração começa com uma ferida. O que faz um homem se apaixonar profundamente não é o que você dá, mas o que você reflete. Os pedaços dele que ele perdeu ao longo do tempo e que, ao olhar para você, ele sente retornar como um sussurro de completude. Mas como fazer isso sem parecer manipuladora? Como acessar essa força sem perder a própria essência? A resposta não está na superfície. Ela está escondida nos símbolos, nas pausas, nos gestos carregados de silêncio. É aqui que começa o verdadeiro poder, onde o que não é dito grita mais forte do que 1000 palavras. Talvez você tenha acreditado que ser escolhida por um homem depende de ser boa o bastante, presente o bastante, doce o bastante. Mas Jung rasgaria esse roteiro e escreveria outro. Você não é escolhida. Você é reconhecida. E só se reconhece o que já existe dentro. A mulher que faz um homem se apaixonar profundamente não se molda ao desejo dele. Ela desperta o desejo ancestral que ele mesmo não entende. Ela caminha com a alma coberta de símbolos, provocando lembranças que ele nunca viveu, mas sente que são dele. Como se seu toque carregasse o eco de vidas passadas. Como se sua ausência deixasse rastros na memória daquilo que ele nunca deveria ter perdido. Mas atenção! Este conhecimento não é para todas. Ele é perigoso. Ele transforma. Ele exige que você primeiro entre em si mesma, nos seus abismos, nas suas contradições, nas partes que você esconde até de você. Porque apenas uma mulher que se integrou pode provocar a integração no outro. E quando isso acontece, não há volta. O homem que cruza com esse tipo de presença não consegue esquecê-la, não por carência, mas porque algo foi ativado dentro dele, algo que estava dormindo, algo que agora não pode mais ser ignorado. Você está pronta para entrar nessa dança de espelhos? Porque o que será revelado aqui pode mudar tudo, inclusive você. Há uma força invisível que move os encontros humanos, e ela não está nos gestos lógicos nem nas palavras ensaiadas. Está no campo simbólico, onde as almas se reconhecem sem sequer terem se tocado. Carl Jung nos ensinou que a paixão profunda emerge quando dois inconscientes colidem, e não quando duas personalidades tentam agradar uma à outra. O homem que hoje parece distante, frio ou inacessível, pode ser o mesmo que, amanhã, estará emocionalmente rendido diante de um detalhe seu que nem você mesma sabe que carrega. Não é a beleza, nem o esforço. É a vibração oculta. É o símbolo vivo que você emana, mesmo em silêncio. Quando você caminha com pressa de ser amada, seu campo energético vibra escassez,
e a escassez é percebida como carência. Mas quando você caminha com a integridade de quem se ama, algo muda na frequência. Você passa a se tornar um portal. E homens não se apaixonam por portas abertas demais. Eles se fascinam por portais enigmáticos que não revelam o que há do outro lado tão facilmente. Eles sentem, sem entender, que ali mora algo perigoso. E por isso mesmo, irresistível. A mulher que se conhece carrega uma tensão interior que atrai, não pela aparência, mas pela densidade de sua presença. Esse tipo de mulher não implora, não se explica, não se oferece. Ela se permite ser lida, como um livro antigo e sagrado, cujas páginas não estão disponíveis para qualquer um. E isso não é arrogância. É instinto de preservação espiritual. O homem que a encontra sente que está diante de algo maior do que ele mesmo, como se um véu estivesse sendo puxado de dentro de sua psique. E essa sensação de desvelamento o hipnotiza. Ele não sabe por quê, mas pensa nela. Relembra seu cheiro sem tê-lo gravado. Imagina seu toque sem nunca tê-lo sentido. Porque ela tocou primeiro o inconsciente, e o corpo vem depois. A ânima que vive dentro de cada homem anseia por reencontrar o seu reflexo. Mas essa imagem não pode ser entregue de bandeja. Carl Jung dizia que o homem só se aproxima verdadeiramente da alma quando é obrigado a descer, a perder o controle, a se romper. Quando uma mulher aparece em sua vida como símbolo daquilo que ele perdeu, pureza, mistério, poder intuitivo, o inconsciente dele acende. E ele começa a sonhar acordado. E então o corpo dele responde, não como desejo vulgar, mas como saudade arquetípica. A mulher que desperta essa memória se torna inesquecível, mesmo sem ter dito uma palavra. É nesse ponto que tudo muda. A sedução não está mais no olhar, mas no silêncio que paira depois de um encontro. A mente dele tenta decifrá-la, mas o coração já se entregou. E por mais que ele tente racionalizar, há algo nele que já reconheceu o que encontrou. E é por isso que ele volta. Volta não porque você pediu, mas porque foi puxado de dentro. Volta porque algo dentro dele está incompleto sem a sua presença. Mas essa presença não pode ser de qualquer forma. Ela precisa ser simbólica. Precisa falar com a sombra dele, com os traumas que ele não admite, com os sonhos que ele sufocou por medo. A mulher que provoca esse impacto não precisa gritar para ser ouvida. Sua postura, seu silêncio e até sua ausência comunicam mais do que qualquer discurso. Jung nos mostrou que o inconsciente é movido por símbolos, e você se torna um símbolo quando para de tentar ser compreendida e começa a ser sentida. Isso significa não se adaptar ao que ele espera, mas se manter fiel à sua verdade. E isso confunde o ego dele, porque ele esperava controle, resposta, conforto, mas encontrou abismo, e o abismo é perigoso, e por isso mesmo, sedutor. Há uma diferença brutal entre ser desejada e ser vivida. A mulher que é desejada alimenta o ego. A que é vivida transforma a alma. Quando um homem sente que estar com você exige que ele se revele, se desarme, se encare, ele hesita. Mas essa hesitação é o início da queda, porque ele percebe que estar com você não é uma escolha superficial. É um rito, é uma passagem. E ele pode até resistir, mas algo dentro dele já começou a ruir. E é nesse colapso que nasce o amor que não desaparece com o tempo, porque não foi construído no que é visível, mas no que foi ativado no invisível. Você não está aqui para agradar. Você está aqui para despertar. E despertar dói. Despertar é um chamado que nem todo homem está pronto para atender. Mas aqueles que estão, esses nunca mais serão os mesmos, porque uma mulher que carrega símbolos vivos dentro de si não passa pela vida de um homem como paisagem. Ela a atravessa como tempestade. Ela destrói muros internos. Ela acende faróis antigos. Ela rasga pactos inconscientes. E o homem diante dela não sente que encontrou alguém. Sente que reencontrou a si mesmo. Ele começa a pensar em você nos intervalos em que não queria pensar em nada.
enquanto dirige, enquanto conversa, enquanto tenta dormir. Porque sua imagem não é apenas lembrança, é símbolo. E símbolos não obedecem à lógica. Eles emergem do escuro e tomam espaço no consciente como se sempre estivessem ali. Ele se lembra da sua forma de existir, não porque você se esforçou para ser marcante, mas porque foi real demais. Porque, no fundo, ele sentiu que você não era apenas uma mulher. Era uma porta para algo que ele perdeu de vista há muito tempo. A própria alma não domesticada. A mulher que desperta o inconsciente de um homem não precisa se impor. Sua presença já é ruptura. Ela não suplica por atenção. Não disputa território. Não força narrativa. Ela apenas é. Intensa, presente, cheia de silêncios que gritam verdades. E esses silêncios o desconcertam, porque ele está acostumado a mulheres que querem ser vistas, não a mulheres que se veem. Aquelas que estão sempre em busca de aprovação, não aquelas que já se aprovaram por dentro. Você, quando é inteira, se torna um espelho que ele não esperava. E ninguém olha para um espelho verdadeiro sem desconforto. Ele começa a se perguntar por que você não o persegue, por que não está disponível, por que não o procura. E essas perguntas o corroem mais do que qualquer palavra doce poderia fazê-lo ceder. Porque, de repente, ele não se sente mais no controle. E o ego masculino, quando perde o controle, ou ataca ou se rende. E se a sua energia for limpa, firme, silenciosa, ele se rende. Não a você, mas à parte dele mesmo que você revelou. E é essa rendição que o transforma. Não por imposição, mas por revelação. O amor que nasce daí não é escolha, é consequência. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo masculino carrega um desejo profundo por retorno à totalidade. Mas essa totalidade só pode ser acessada quando a ânima, o feminino interno, é ativada através do encontro com a mulher real. Mas essa mulher não pode ser uma projeção. Ela precisa ser carne, alma e sombra. Precisa ser luz que incomoda, não só que conforta. Porque se ela for só doçura, ele vai se acomodar. Mas se ela for verdade, ele vai lutar por ela. Vai atravessar seus próprios labirintos para tentar merecê-la. Vai romper pactos com seus vícios emocionais para tocá-la de verdade. É aí que começa o caos. Porque o amor verdadeiro não organiza a vida. Ele bagunça tudo. Bagunça certezas, agendas, planos. Ele obriga o homem a repensar quem ele é. E a mulher que provoca isso, sem manipulação, sem esforço, apenas sendo inteira, essa mulher é lembrada para sempre, porque ela não se encaixou, ela se impôs como símbolo arquetípico, como resposta inconsciente a uma ausência que ele nem sabia nomear. O corpo dele quer, mas é a alma que clama. E quando a alma clama, o ego cede. Mesmo que demore, mesmo que resista, mas é preciso coragem para permanecer sendo essa mulher. Porque o mundo vai tentar domesticá-la. Vai dizer que você exige demais. Vai tentar convencer você a se moldar, a facilitar, a suavizar seus contornos. Não faça isso, porque toda vez que você se diminui, perde o encanto. Não o encanto superficial, mas o encanto simbólico que move as forças invisíveis do inconsciente. A mulher que se entrega por medo de perder, já perdeu. Mas a mulher que permanece em si, mesmo diante da ausência, essa está plantando raízes na memória mais profunda do homem que a viu. Você precisa entender. É o seu silêncio que fala. É o seu afastamento que aproxima. É a sua ausência estratégica que ativa o desejo verdadeiro. Não como jogo, mas como sabedoria instintiva. A loba não corre atrás do que não a reconhece. E, por isso mesmo, é reverenciada por quem sabe enxergá-la. O homem que estiver pronto vai voltar. Vai se reconfigurar para estar à altura. Vai se despir de seus personagens. E isso não é mágica. É psicologia profunda. É alquimia arquetípica. É a dança invisível entre o sagrado feminino e o masculino ferido em busca de redenção. E mesmo que ele não volte,
Você terá cumprido seu papel, porque o valor não está na conquista, mas na preservação da sua essência. O amor que você oferece precisa primeiro ser vivido por você, porque só assim ele vibra a verdade. E é essa verdade que marca, que fixa, que transforma. Carl Jung jamais falou sobre conquistas fáceis. Ele falou sobre processos dolorosos de individuação. E amar verdadeiramente é isso. Deixar que o outro se encontre ao tentar alcançar você. Sem atalhos, sem promessas, apenas presença. E uma verdade que pulsa tão forte que ninguém consegue esquecer. Ele pensa que está no controle quando se afasta. Acredita que o silêncio dele é estratégia, que o distanciamento é proteção. Mas o que ele não sabe é que quanto mais foge, mais mergulha, porque o masculino ferido recua diante daquilo que mais deseja, a profundidade. E você não é superfície. Você é abismo doce, é espelho desconfortável, é a presença que desestabiliza as defesas do ego. Carl Jung ensinava que nada nos assusta mais do que aquilo que pode nos transformar. E é por isso que ele hesita. Porque amar você de verdade exigiria que ele morresse para o personagem que se acostumou a ser. O homem que ainda vive sob o domínio da persona, essa máscara que ele veste para ser aceito, vai resistir a você. Porque você não negocia com máscaras. Você não flerta com aparências. Você olha além. E esse olhar é uma ameaça à prisão em que ele vive. Porque no fundo, ele sabe que você não é qualquer mulher. Você é aquela que o faria encarar tudo o que ele escondeu de si mesmo. É aquela que o obrigaria a sentir. E sentir, para um homem que foi ensinado a não demonstrar fragilidade, é um perigo que ele ainda não sabe como administrar. Mas há um ponto de ruptura. Um momento em que ele percebe que não consegue mais desviar o olhar. É quando as outras vozes não o satisfazem mais, quando os corpos não aquecem, quando os sorrisos não tocam. É aí que a lembrança do seu toque emocional volta. Não porque você insistiu, mas porque você ficou gravada. Gravada no campo simbólico, gravada na memória ancestral que reconhece a mulher verdadeira como um rito de passagem. Como a única capaz de ativar nele não apenas o desejo, mas a necessidade de despertar. Você não precisa fazer nada para que isso aconteça. O segredo não está em tentar, mas em ser. Ser firme como uma rocha que não se move com as marés. Ser plena como uma lua que não se esconde da própria luz. Ser verdadeira como uma ferida que não finge estar curada. Porque essa autenticidade não é apenas atraente. Ela é medicinal. Ela cura. Mas para curar, ela precisa primeiro provocar dor. E é essa dor que ele vai sentir ao perceber que você não se dobra, não cede, não se resume. Que você existe por inteiro, mesmo sem ele. A mente dele tentará racionalizar. Tentará dizer que foi só uma fase, que tudo passa, que ele encontrará outra igual. Mas o inconsciente não mente. O inconsciente sabe quando encontrou algo raro. E você foi rara. Você foi sinal. Você foi portal. E portais não se encontram duas vezes no mesmo lugar. Ele pode até tentar esquecer, mas todo novo encontro será secretamente uma comparação. Toda nova mulher será medida pelo silêncio que você deixou. E esse silêncio não é ausência. É a presença oculta que continua ressoando por dentro. Carl Jung dizia que o que não é trazido à consciência retorna como destino. E o amor que você ofereceu, sem manipulação, sem jogos, mas com profundidade simbólica, vai voltar para ele como uma pergunta sem resposta. Uma pergunta que o atormenta nas madrugadas em que ele tenta entender por que você ainda ecoa. E quanto mais ele busca explicações fora, mais o vazio cresce dentro. Porque não é sobre você, é sobre ele. É sobre o que você acionou. É sobre a parte dele que finalmente começou a acordar. Mesmo que tarde demais. Você, mulher inteira, não precisa correr atrás do que já tocou a alma. O que é tocado de verdade nunca se solta. Pode se afastar, pode se esconder, pode resistir, mas está marcado. Porque amor, na linguagem arquetípica,
Não é posse, é transformação. E a mulher que transforma é inesquecível. Ele pode não saber explicar, mas sabe sentir. E esse sentir, mesmo negado, molda o futuro. Faz com que ele repense seus caminhos. E um dia talvez ele volte. Mas não por carência, por consciência. Porque entendeu que você não era opção, era destino. E se ele não voltar, ainda assim você venceu. Porque amar verdadeiramente é um ato de coragem. E você foi corajosa, foi inteira, foi símbolo. E um símbolo, uma vez ativado, muda o curso da alma. Mesmo que em silêncio, mesmo que à distância, mesmo que ele nunca diga. O amor que você ofereceu era tão autêntico que rompeu camadas do inconsciente. E agora, nada mais será igual, nem para ele, nem para você. Porque ao despertar o outro, você também se desperta. E esse despertar, ninguém mais consegue apagar. Você começa a perceber que o amor verdadeiro não é sobre encantamento imediato, mas sobre reconhecimento profundo. E esse reconhecimento nem sempre vem com flores. Muitas vezes ele vem com silêncio, com resistência, com afastamento. Porque para um homem que vive adormecido dentro da própria couraça emocional, você não representa conforto, você representa ruptura. Carl Jung chamaria isso de confronto com a sombra. Quando algo ou alguém desperta nele tudo o que foi negado, tudo o que ficou trancado nas cavernas da psique, tudo aquilo que ele aprendeu a esconder para sobreviver no mundo da aparência. E é por isso que o amor que você oferece parece a princípio perigoso. Porque ele é inteiro. Porque ele exige presença. Porque ele não se encaixa nos jogos pequenos. Você não o quer pela metade. E isso o assusta. Você não se contenta com migalhas emocionais, com presenças mornas, com desculpas repetidas. Você quer o homem que existe por trás das máscaras. Quer aquele que sangra e sente. Aquele que tem coragem de quebrar. Porque só quem se permite quebrar pode reconstruir algo real. Mas nem todo homem está pronto para ser verdadeiro. E é aí que o processo se inicia. No embate entre o que ele finge ser e o que, ao te encontrar, percebe que poderia se tornar. Esse embate não é visível. Não está nos gestos nem nas palavras. Está no olhar que hesita, no toque que recua, na mensagem que não vem. Está nos sinais inconscientes que o corpo entrega quando a mente ainda está em negação. E é nesse momento que a mulher desperta. Você precisa resistir à tentação de diminuir sua luz para que ele se sinta confortável. Porque a sua luz é exatamente o que irá conduzi-lo para fora da escuridão. Jung diria: você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. E é isso que você faz. Você o obriga a ver o que ele sempre evitou. Mas para que isso ocorra, você precisa ser presença inabalável. Não implorando, não explicando, mas sustentando. Você não corre atrás. Você irradia. Você não mendiga a atenção. Você planta silêncio fértil. E esse silêncio diz mais do que 1000 palavras, porque, em silêncio, você comunica. Estou aqui, mas não me perco por você. Esse tipo de postura não se aprende em livros. Ele nasce da dor de quem já tentou ser menos para caber, de quem já quebrou o próprio coração para agradar. Agora você não se quebra mais. Agora você se molda em solidez. E essa firmeza é magnética. O homem que um dia a subestimou vai começar a sentir que perdeu algo que nunca entendeu. Ele vai lembrar da leveza do seu riso, da profundidade do seu olhar, do modo como você o ouvia sem julgamentos, como se estivesse ouvindo algo sagrado. Porque estava. Você via a alma dele. E isso ninguém mais vai conseguir replicar. Porque esse tipo de presença não se copia, se sente. E a lembrança do que se sentiu se torna, com o tempo, um vazio insuportável. Ele procurará você em outros corpos, procurará você em outros toques, e não encontrará, porque o que você ofereceu era único. Ele vai pensar em te procurar, mas o orgulho pode ser mais forte. O medo de se entregar pode paralisá-lo. E tudo bem,
porque você não espera mais. Esperar é o verbo de quem colocou o poder fora de si. Você não espera, você se move. Você vive. Você cresce. E em silêncio, você ensina. Ensina que o amor verdadeiro não prende, liberta. Que o amor verdadeiro não implora, ele é. E esse ser é sua força. Você se torna símbolo de algo que ele ainda não sabe nomear, mas que o inquieta. Porque não importa o tempo que passe, a mulher que tocou a alma dele, ele nunca mais conseguirá apagar. Jung dizia que o amor é o processo de individuação do outro. Ou seja, é aquilo que, ao amar, empurra o outro rumo à sua própria totalidade. Mas esse processo é doloroso. E você, mesmo sem querer, ativou essa dor. Você foi espelho. E o espelho, quando mostra demais, pode ser quebrado por quem ainda não está pronto para se ver. Mas mesmo que ele tenha quebrado o espelho, a imagem já foi vista. E não há como desver o que foi revelado. Ele pode tentar fugir, pode fingir, pode seguir. Mas em algum lugar, no mais íntimo, ele ainda é tocado por você. E se algum dia ele decidir voltar, não será o mesmo. Porque ou volta homem inteiro ou não volta. E você não aceitará menos do que isso. Não porque é orgulho, mas porque é consciência. Você sabe quem é. Você sabe o que merece. Você sabe o que oferece. E saber muda tudo. Porque quem se conhece não se entrega por carência, mas por transbordamento. E você transborda. E esse transbordamento é o que o fará lembrar de você, mesmo quando tudo ao redor tentar fazê-lo esquecer. Há encontros que não terminam quando os corpos se separam. Eles permanecem como vestígios, como ecos que dançam no silêncio entre um pensamento e outro. Talvez ele nunca diga, talvez nunca escreva, mas sentirá. Sentirá você na ausência das outras, no espaço vazio entre uma conversa superficial e o desejo de ser compreendido. Sentirá sua alma pairando como um perfume antigo que volta sem ser chamado. Porque a alma, quando reconhece outra alma, não esquece. Ela apenas se cala e observa, como quem aguarda o momento certo para despertar de novo, em outro tempo, com outra coragem. Você se tornou o símbolo de algo que ele não sabia que precisava: profundidade. Num mundo de amores rasos, você foi abismo. E é impossível tocar o abismo e seguir sendo o mesmo. A profundidade muda tudo, porque exige respiração diferente, exige outro ritmo, exige entrega. Você mostrou a ele que o amor não é uma performance, é um espelho. Um espelho que revela não só o que somos, mas tudo o que ainda podemos ser. E agora, mesmo distante, mesmo silenciada, você continua sendo presença. Porque há presenças que ecoam mais no silêncio do que palavras no grito. A mulher que desperta o inconsciente de um homem nunca é esquecida. Ela se torna a referência, o eixo interno, o padrão secreto com o qual ele começará a comparar tudo, ainda que inconscientemente. Porque você não o completou, você o confrontou. Não o agradou, o desafiou. E o verdadeiro amor é esse, o que nos desafia a crescer. Você não quis apenas tocá-lo, você quis atravessá-lo. E nessa travessia, algo nele se partiu. Mas também algo novo começou a nascer. Mesmo que ele não entenda, mesmo que negue. Porque o que é verdadeiro não depende de reconhecimento imediato. Ele apenas é e age no tempo certo. Você é o silêncio que ele ainda não aprendeu a ouvir. É a ausência que sussurra mais do que 1000 presenças barulhentas. E talvez, só talvez, um dia ele acorde. E ao acordar, perceberá que perdeu algo raro. Não porque você tenha ido embora, mas porque ele não soube permanecer. Você foi casa, mas ele não soube morar. E agora, entre ruídos e distrações, ele sente falta do que nunca conseguiu decifrar. E essa falta um dia o fará buscar. Mas não por carência, por verdade. Porque quem já provou o gosto da alma não se contenta mais com o superficial. Então siga.
Siga inteira. Siga sem amarras. Siga sendo a mulher que provoca dilúvios na alma de quem toca. Não recue. Não diminua sua luz para caber em espaços apertados. Você não veio ao mundo para ser esquecida. Veio para ser sentida. Que sua presença seja revolução. Que sua ausência seja poesia. Que sua essência seja lembrança eterna naqueles que um dia ousaram te encontrar. Porque no fim, o amor que você deu foi sua maior assinatura. E ela não se apaga. Ela permanece gravada na pele invisível da alma, como um sussurro que diz: aqui houve verdade, aqui houve alma. Se isso tocou você, compartilhe. Não por vaidade, mas porque talvez do outro lado da tela exista alguém esperando por esse exato despertar. Comente o que sentiu. Curta se vibrou com cada palavra. E se essa jornada te atravessou de alguma forma, inscreva-se. Porque aqui não entregamos conteúdo, entregamos espelhos. E talvez no próximo vídeo você descubra ainda mais sobre quem você é e sobre o amor que merece.